Graças a Deus. Boa tarde, igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ler a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 5, e o versículo é o 39. Também vamos ler em São Lucas 24 e no 31 versículo. Mas primeiro vamos ver São João, capítulo 5, no verso 39. Eu creio que todos nós viemos desejando ser abençoados. Amém. Viemos buscar de Deus a sua ajuda em nosso viver, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Agora em São Lucas, no último capítulo 24, e o versículo é o 31. Aleluia. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos ter uma palavra de oração. Se você tem um pedido e você crê que Deus pode te ajudar, e se você deseja levantar a sua mão, nosso Deus, aqui estamos, confiando na promessa de tua palavra. Como disse o profeta Daniel em sua oração, não viemos a ti confiados em nossas obras, em nossa justiça, mas viemos a ti confiados em tuas misericórdias, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E olhamos para a tua promessa que disse que nos ajudaria nos momentos difíceis, estaria conosco. E quando estivéssemos em dificuldade, em aperto, e se nós orássemos e crêssemos que o Senhor ouviria dos céus e viria ao nosso socorro e nos abençoaria e nos livraria de nossas opressões e tristezas e nos curaria também das nossas enfermidades. E ó Senhor, e olhando para estas promessas, é que nós levantamos nossa mão e abrimos nossa boca para orar e clamamos pedindo que nos abençoe. Cada um que veio essa tarde possa consigo levar o que veio buscar. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, fale conosco segundo as tuas muitas misericórdias. Cure os enfermos que há, liberta, Senhor, e dai-nos a graça de entendermos melhor a tua bendita palavra, para que sejamos curados. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isto. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Nós temos uma mensagem que chegou essa semana. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Nós conhecemos a passagem bíblica que acabamos de ler, no Evangelho de São Lucas,
E conta essa parte, os dois discípulos no caminho de Emaús, e vinham conversando sobre o que tinha acontecido. Sobre a crucificação de Cristo. E eles vinham tristes pela estrada conversando sobre isto. E de repente se aproximou Jesus e perguntou para eles sobre o que eles estavam falando e por que eles estavam tristes. E então eles disseram para ele: és tu, peregrino, aqui? Não sabes o que aconteceu nesses últimos dias? E ele disse: o que é que aconteceu? Me conte. O que foi? E eles começaram então a falar. Naquele momento eles não sabiam que era ele. E seus olhos estavam fechados para reconhecê-lo. Aqui no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Aí é algo intrigante, assim, no sentido, é algo questionável, porque, como diz o irmão Bran na mensagem, andaram com ele, comeram com ele durante 3 anos e meio. E quando ele se apresentou diante deles ali, após a ressurreição, eles não o conheceram. Aí o profeta disse que a razão deles não ter conhecido ele é porque não tiveram a revelação do que a Escritura prometera e falara através dos profetas. Porque se eles tivessem tido entendimento do que as Escrituras estavam prometendo, do que os profetas tinham falado, quando ele apareceu, quando ele se manifestou, eles teriam sabido quem ele era. Aí você observa e vê o quadro, e os profetas tinham falado, o profeta Isaías tinha profetizado que, dizendo: eis que uma virgem conceberá. E eles sabiam dessa promessa, e eles liam isso em suas Bíblias, vamos dizer. A cada sábado eles iam nas sinagogas e era lido algo que estava escrito ali nos pergaminhos, e todos eles tinham conhecimento destas promessas de um Messias que viria, de um Salvador, e eles o esperavam. Eles esperavam o cumprimento dessa profecia. Eles esperavam a aparição desse Messias. E havia ali as promessas. E eles sabiam dessas promessas. E quando saiu a notícia de que Maria estava grávida, e ela sendo uma virgem, seria o momento então deles ver que a profecia estava se cumprindo. Seria o momento deles, porque eles, sendo religiosos, leitores da palavra, esperando em Deus, filhos de Abraão. Amém? Então você vai analisando todo o quadro,
como que eles falharam em ver o cumprimento das Escrituras. Porque quando Maria achou-se grávida, porque concebeu do Espírito Santo, eles não entenderam. E até mesmo José, que era o seu futuro marido, até mesmo ele não entendeu. E a Bíblia diz que ele pensou consigo em deixá-la secretamente, porque isto, segundo a lei, uma moça achar-se grávida antes do casamento, isso era pecado. E havia uma pena para isto. E então, à medida que uma moça aparecesse grávida, olhando pela ótica natural, isso deixaria claro que ela esteve com um varão. E José, sabendo que esse não era ele, então abria-se a possibilidade de pensar de que seria outro. Mas Maria sabia que não tinha estado com outro, com nenhum, na verdade. Maria sabia que o anjo Gabriel visitou-a e deu a ela as boas novas. Porém, ele sendo justo, a Bíblia diz que José, sendo justo, intentou deixá-la secretamente. Mas à noite o anjo do Senhor, em sonhos, veio ter com ele e disse: não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele a recebeu. Porém, a comunidade, os vizinhos, os irmãos, vamos dizer, nunca aceitaram aquilo de bom grado, porque eles não examinaram as Escrituras com revelação. Você tem que observar que eles conheciam a promessa de uma forma intelectual. Aqui, intelectualmente, eles sabiam o que a Escritura estava prometendo. Mas eles não tinham isto esclarecido no coração. Quando uma pessoa sabe aqui que Jesus vai voltar, ela sabe aqui que Jesus morreu em uma cruz pregado e ressuscitou ao terceiro dia, e tudo isso foi feito para salvar a pessoa, para perdoar a pessoa e livrá-la dos seus pecados, e que ele passou por isto para a salvação da humanidade. E o mundo sabe disto. Aqui o mundo sabe. Como eu sabia aqui, em minha mente, tinha conhecimento destas coisas. Mas quando isso desceu em meu coração, no seu coração, quando isso foi aberto os olhos, esse amor tão grande desceu ao coração, não ficou só na mente, mas desceu e te constrangeu, te compungiu, te converteu. Então você não consegue mais ficar com isto apenas aqui. Quando isso desce na alma, no coração, isso muda a pessoa. Então a pessoa conquista força para dizer não para si mesmo, dizer não para o pecado, dizer não para as coisas do mundo, dizer não para a incredulidade e dizer sim para o plano de salvação. Quando seus olhos se abrem, aleluia,
E então você vai vendo como que foi que aconteceu com eles lá. A mesma coisa sucede com a humanidade hoje aqui. Você olha e vê lá, mas como que eles passaram por alto? Apareceu a Virgem, tinha a promessa. Como que eles não receberam isso com alegria? Porque os seus olhos estavam fechados. Ainda que eles conhecessem a promessa. Porque você pergunta hoje, por que as pessoas não se rendem a Cristo? Eles sabem que Cristo vai voltar. Eles leem as promessas dos sinais de sua vinda. O que iria acontecer, os sinais do fim dos tempos. Os sinais que o próprio Jesus disse que iriam acontecer quando estivesse próximo o dia. E então as pessoas veem os sinais acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, secas, inundações, o amor de muitos se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, os lares se deteriorando e se dividindo, e os homens se aborrecendo uns aos outros, e os homens se odiando, e tantas coisas ruins, tudo isso acontecendo, e nós estamos vendo, e lendo nos jornais, e vendo nas notícias, e vendo na Escritura que isso iria acontecer. É verdade. E sabemos que isso sinaliza a volta de Jesus. Mas por quê? Por quê? Por que que as pessoas não aceitam a Jesus Cristo? Não correm para o altar e não aceitam e não tomam então a sua passagem para a vida eterna. Por quê? A mesma coisa aconteceu nos dias de Noé. A mesma coisa aconteceu nos dias de Jesus. E se repete exatamente as mesmas coisas hoje. Porque quando seus olhos foram abertos, então eles o reconheceram. Aleluia. Quando os olhos da pessoa são abertos, é aí que a pessoa reconhece o que Deus está fazendo. É aí que a pessoa reconhece que ela precisa mudar. Amém. É aí que nós reconhecemos que nós estamos errados naquele ponto e que temos que acertar. Quando os nossos olhos são abertos para reconhecer um dom de Deus, para reconhecer um dom de Deus que é colocado por Deus na igreja para nos abençoar. Quando os olhos da igreja, do indivíduo, é aberto para reconhecer um ofício dado por Deus na vida de um homem, e estes olhos são abertos e a pessoa reconhece, e então ela crê nisto, ela não duvida disto, ela não fica ali ao lado, mas sempre questionando, sempre pensando diferente. Enquanto estamos nessa condição, nossos olhos não foram abertos, não conseguimos crer totalmente e seguir cegamente a orientação que vem daquele ofício, que vem daquele pastor, que vem daquele ministério. Quando nós estamos com pontos de interrogação, é porque os nossos olhos não foram abertos para enxergar o dom de Deus ali. Consequentemente, nós vamos estar sempre cocheando entre dois pensamentos. Consequentemente, nós seremos levados por segundas opiniões que nos serão dadas no dia a dia da estrada da vida. E é onde entramos em problemas, porque nós temos que ter um guia. Amém. Nós temos que ter alguém em quem confiamos, e isso será bênção para nós. Essa é a grande verdade, irmão. Você não poderá ajudar alguém se esse alguém não confia em você. Você pode ser honesto, verdadeiro e limpo de coração com esta pessoa, mas se os olhos dela não forem abertos para reconhecer essas virtudes em você,
você não conseguirá ajudar essas pessoas. E é por isso que um pastor sabe até onde ele consegue ajudar cada membro da igreja. Ele vai até onde lhe é permitido. Quando ele percebe que aquela pessoa não está confiando inteiramente no ofício que está na vida dele, ele só tem que se calar e orar e esperar. Não adianta ele querer conquistar a pessoa com presentes, com agrados, porque ele estará se enganando a si mesmo e atrapalhando aquela pessoa ainda. E é por isso que é difícil aceitar um homem verdadeiro, porque ele não vai dizer para você o que você quer ouvir. Ele não vai dar tapinha nas suas costas quando você está esperando. Ele vai dizer a verdade, porque a verdade liberta. Só a verdade liberta. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Só a verdade liberta. Por isso Jesus disse, Jesus chegou, entrou em cena, e eles não conseguiam crer nele. E eles faziam muitas perguntas, e havia muitos debates e comentários acerca do que ele era e do que ele fazia. E então ele foi bem direto, bem claro, bem objetivo. Ele foi e disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês não estão pregando a Bíblia porque creem que ela é a verdade? Estamos. Vocês não estão pregando a Bíblia porque creem que ela lhes dá a vida eterna? Estamos. Pois então, elas testificam de mim. Elas falam de mim. Vocês vão me encontrar nelas porque elas testificam de mim. E é isto que ele veio fazer, cumprir as Escrituras. Quando o profeta Isaías diz, eis que uma virgem conceberá, quando Maria concebeu, cumpriu-se a Escritura. Mas o que foi que a maioria das pessoas religiosas do dia disseram acerca de Jesus? Que ele era filho ilegítimo. Foi ou não foi? Eles disseram que ele era filho de prostituição. O que é prostituição? É uma moça antes do casamento deitar-se com um homem. Então eles quiseram dizer, tua mãe se deitou com teu pai antes de se casar. Tu és filho de prostituição. Foi ou não foi o que disseram para Jesus? Por que eles disseram isso? Porque eles falharam em conhecer as Escrituras. Se eles tivessem conhecido as Escrituras, igreja amada, eles saberiam quem ele era. Por que Abraão não ficou titubeando quando ele estava sentado debaixo do carvalho e olhou e viu 3 varões vindo para ele? Abraão levantou-se, foi, prostrou-se e disse, meu Senhor, Elohim. Ele reconheceu que aquele que vinha no meio era o Senhor. Ele não teve dúvidas. Veio 3 varões, 2 anjos e Elohim no meio. E ele disse, meu Senhor. Aí você vai ver que esses 2 anjos, quando foram a Sodoma, e Ló viu os 2 vindo, Ló correu e disse, meus senhores, meus senhores, saiu do singular, foi para o plural, meus senhores. Mas Abraão, o eleito, o tipo da noiva, o revelado, ele viu 3 varões vindo, mas adorou o Senhor. Aí você vai ver o que é a importância da revelação, dos olhos se abrir, e isto não sou eu que darei a você, isto é o Espírito Santo que dará a você. O primeiro passo é você crer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Porque nenhum de nós é capaz de dizer que entende toda a Bíblia. Principalmente quando nós somos novos na fé.
quando nós chegamos na fé, nós não conseguimos entender, mas não nos é pedido entender, é nos pedido crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E aí o exercício da fé, do vir à igreja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, do ler, do orar, do se separar das coisas da carne e se inclinar para as coisas do Espírito, porque a Bíblia é espiritual e você entra no espírito da palavra e você começa a ler a Bíblia com entendimento. Aleluia. E então Jesus disse: examinem as Escrituras, elas testificam de mim. Vejam o que está escrito nas Escrituras. Ele quis dizer: eu sou o cumprimento delas. Eu sou o cumprimento dos salmos e dos profetas. Aleluia. Vocês dêem uma olhadinha em José lá no Egito. Ele está apontando aquela perfeição de José lá no Egito. Aquilo sou eu. Aquela fé de Abraão, oferecendo Isaac ali no monte Moriá, seu único filho. Aquilo é eu. Aquela visão de Ezequiel, da roda, dentro da roda, aquilo é eu. Aleluia. Aquela visão daquela pedra que rolou da montanha, cortada sem mão, aquilo é eu. Então ele poderia começar a citar essas profecias e mostrar-se ali, exatamente ele. Aleluia. Então a razão de muitas dores e sofrimentos e perguntas é porque não conseguimos ter os olhos abertos. Está faltando para a humanidade seus olhos serem abertos. Tantos problemas. Irmãos, eu quero ser bem sincero com você e lhes dizer: às vezes a pessoa está na igreja, e que bom que ela está, mas às vezes ela está num estágio ainda de tantas perguntas, de tantos problemas. Às vezes ela está num estágio de briguinhas com irmãos, de políticas, de conversas vãs, de diz que me disse. Sabe por que ela ainda está nesses estágios? É porque ela ainda não alcançou suficiente graça para ter seus olhos abertos e conhecer a Escritura e o seu dia e o seu tempo, e saber o que Deus já tem feito e se colocar no seu devido lugar, e então crescer em Deus e ser uma bênção, pois para isto Deus nos tem colocado na igreja, é para ser uma bênção. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Que tempo glorioso foi, não foi? Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Uma das mais lindas profecias, ele sendo a primícia da ressurreição. Porque quando Jesus rendeu o Espírito ali na cruz, a Bíblia diz que os sepulcros dos santos se abriram. Aqueles santos do Velho Testamento, apenas seus sepulcros se abriram. Mas sabe quando que eles saíram dos sepulcros? Depois que Jesus ressuscitou. Eles não ressuscitaram ali. Os sepulcros se abriram, houve um grande terremoto. Mas eles não ressuscitaram ali porque a Escritura tinha que se cumprir. Quando diz que Jesus, que ele, o Messias, que ele seria a primícia, o primeiro. E depois que ele ressuscitou, na manhã de Páscoa, aí eles também ressuscitaram e foram vistos andando em Jerusalém.
Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Jó, esses profetas da Bíblia. O paraíso foi esvaziado. Aleluia! Todo este evento glorioso acontecendo, e eles se perguntando, e eles tristes. Aqui o irmão Brandt diz no parágrafo 17, e pensando nisso, aquela grande aflição ao longo de 4.000 anos, de Adão até o Calvário, 4.000 anos, em que o mundo estava tateando no pecado. Sim, por causa do pecado ali no Éden, e o mundo ficou tateando no pecado 4.000 anos, e não conhecia o caminho. Que triste isto, né? Aqui está ele de volta dos mortos. Que hora! Uma primavera! Aí ele diz, a igreja deveria estar cantando as gloriosas aleluias. Eles deveriam estar cantando, mas olha como que eles estavam. Mas em vez disso, eles estavam deprimidos, tristes e tudo mais, porque eles falharam em crer em tudo o que ele havia dito. E é a mesma coisa esta noite, porque eles falharam em crer em tudo o que ele disse e prometeu. Isto é, a igreja está em tal condição esta noite na qual se encontra, porque nós falhamos em crer em tudo que ele disse que faria. Eles deveriam de estar cantando, mas porque eles não creram, seus olhos não foram abertos, o momento era de festa, e eles estavam tristes. E às vezes o momento para mim e para você é de festa, mas nós estamos tristes. Nós estamos enxergando Jesus na tumba, quando ele ressuscitou. Nós não estamos enxergando a vitória, nós estamos enxergando uma corrente amarrada no nosso pé, quando ele já nos libertou. Nós estamos enxergando só problema na igreja, problema no pastor, problema no obreiro, quando ele já nos libertou. Nossos olhos têm que ser abertos, para que nós possamos cantar as gloriosas aleluias. Oh, como que o diabo consegue nos enganar, como que o diabo consegue nos deixar dentro da igreja, mas sem alegria, sem cantar, sem desfrutar. Igreja, desperta, igreja, acorda, acorda para o que Deus já fez. O preço foi pago, ele ressuscitou, ele nos tem dado vitória, ele nos tem dado todas as coisas em Cristo Jesus. Por que que as pessoas estão medindo força ainda? Por que que as pessoas estão brigando ainda? Por que que as pessoas estão disputando ainda? Por que que as pessoas estão perdendo seu precioso tempo? Eu não estou falando nada que não esteja acontecendo no mundo. Tenho observado nesses 40 anos de jornada cristã que tenho andado, e cheguei a essa conclusão, ao ver e ler as Escrituras, e ver que sempre nós, seres humanos, falhamos sempre no mesmo ponto. Está diante de nós uma oportunidade de sermos muito mais felizes, e de sermos muito mais abençoados, e de sermos muito mais uma bênção. E às vezes, entre nós irmãos, temos atritos uns com os outros, por causa de pontos diferentes de pensamento, e ficamos atados, e não conseguimos nos soltar, porque não conseguimos discernir o que Deus já tem feito. Jesus, a semente
prometida lá no Éden, a semente da mulher, pisando a cabeça da serpente, resolvendo o problema do pecado, que 4.000 anos escravizou os homens. Ele veio e resolveu. Ele veio para tomar o livro da mão do dono original e abrir o livro e revelar e redimir a humanidade e trazer vida eterna e trazer libertação. Ali estava ele, mas eles se pararam para debater, para criticá-lo. Não conseguiram entender o que estava acontecendo. Tudo se movendo em favor deles. Deus tem se movido nesta era em favor das pessoas. Quando você pode ver isto? Que Deus tem se movido, que Deus tem estado através das eras, movendo-se, simplesmente movendo-se. O quintuplo de Efésios, por exemplo, que Deus escolheu para o aperfeiçoamento dos santos. Deus não escolhe pastor para entortar você, para atrapalhar você. Deus escolheu pastor para aperfeiçoar você. Escolheu pastores, profetas e todos que fazem parte, apóstolos. Vocês conhecem a Escritura? Amém. Efésios 4, versículo 11. Aleluia. Deus colocou aquilo para o benefício da igreja. Quantos conseguem usufruir desse benefício? Quantos? Quantos conseguem se beneficiar desse dom maravilhoso que Deus tem dado? O mesmo Jesus passando. Teve um que ele não pôde curar ali naquela terra, na terra dele, porque eles não criam nele. Ele levou ele para outro lugar para poder curar. Por causa da incredulidade deles. Ele sendo Deus, o Verbo encarnado, ele ficou limitado a operar por causa da incredulidade. Ele só conseguia operar onde havia fé nele. Um pastor só será uma bênção para uma família, para uma pessoa, para uma igreja, se ela puder crer nele. Guarde bem isso, irmão. É a tua fé no dom que Deus dá. Amém. Você determina. É você. O cheque está assinado. Você põe o valor. O cheque está assinado, repito. Você põe o valor. Do tanto de bênçãos, do tanto de alegria que você quer para você. Não pense que a sua alegria, a sua bênção depende do A, do B e do C. Você é o seu Senhor. Amém. Você tem o cheque assinado na sua mão. E você escreve o valor. Você só se deixa enrolar se você quiser. Você só se deixa atrapalhar se você quiser. Você determina o seu caminho, sua felicidade, aquilo que você quiser para você. Porque você tem o livre-arbítrio. E ele já pagou o preço. E o diabo não tem direito legal sobre você. É verdade. Você só será escravo de qualquer circunstância se você se deixar ser. Aleluia. Eu tenho que lhes afirmar essas coisas, irmãos, para o vosso bem. Amém. Se eu me deixar vencer do mal, eu serei servo do mal.
Aleluia! Por exemplo, se eu tenho complexo de inferioridade e eu me deixo dominar por esse complexo, o que eu vou fazer? Eu vou viver socado num canto, sempre alheio, porque eu tenho complexo de inferioridade. Isso é um dos males que afeta muitas pessoas. E então eu deixarei de ser realmente o que eu poderia ser. Enquanto que os outros estão lá felizes, eu estou no meu cantinho. Mas se eu puder romper com isso, através da oração, Amém. e eu conseguir tomar posse das qualidades que Deus me deu, mas que esse complexo não deixa eu acreditar, e eu tomar posse disto, e começar a ser eu mesmo, na mão de Deus, com o Espírito Santo em mim, olha a bênção que eu poderei ser. Aleluia! Glória a Deus. Então a igreja deveria de estar naquela manhã cantando as gloriosas aleluias. Mas eles estavam tristes, deprimidos, dentro de casa com medo dos judeus. A gente olha para lá e pergunta, como que eles fizeram isso? E se eles pudessem falar conosco nesta tarde, eles diriam, o que é que vocês estão fazendo aí? Porque todos os profetas do passado viram esta hora que vocês estão vivendo. Almejaram esta hora, desta era do rapto. E vocês estão bem aí. Aleluia. Igreja, vamos acordar. Amém. Amém. Quando seus olhos se abriram. Amém. Glória a Deus. Você já notou quando a gente está indo numa direção e de repente, como um estalo, que a gente cai em si, como se os olhos se abriram e que você enxerga o quadro. E aí você diz, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Não é assim? Como é que eu não vi isso antes? Glória a Deus. Amém. Né? Ou você está indo para uma emboscada, e quando seus olhos se abrem, meu Deus, onde é que eu ia cair? Não dá uma sensação assim de libertação? E aí você muda totalmente de rota. É isso que precisa acontecer com cada um de nós, com todos nós, no campo espiritual. Porque não é possível, irmão, nós viver em tristeza e depressão. Verdade. Numa hora tão gloriosa como esta. Aleluia. Eu fico observando, Deus coloca ali, eu vou insistir nessa tecla, porque eu tenho visto tantas pessoas sendo atrapalhadas, prejudicadas, sofrendo. Às vezes Deus coloca ali uma igrejinha, um pastor, e elas não conseguem enxergar isto. Elas conseguem sim enxergar a igrejinha, enxergar o pastor, mas o ofício, não apenas o exterior, mas o espiritual, isso que eu quero dizer, não conseguem enxergar. E ficam tateando, procurando a porta. E a porta está na frente deles. Meu Deus. Quando seus olhos se abriram. Eu falo isso com a minha experiência. Quando, na minha conversão aos 15 anos, quando me abri os olhos sobre a cena da cruz, eu me vi culpado. E eu decidi comigo me tornar um crente. E quando cheguei na casa,
da minha tia disse: tia, você vai na igreja hoje? Não. Por quê? Porque eu quero ir na igreja, eu quero ser crente. Nem eles acreditaram. E isso foi tão real, irmãos, que já são 40 anos. Isso foi tão real que tem durado ao longo desses 40 anos de estrada. É por essa razão que eu prego, colocando toda a força da minha alma, porque eu sei que isto é real. Os olhos têm que ser abertos, para que essa posição seja tomada. Aí você vai entender porque tem irmãos queridas, pessoas boas, pessoas maravilhosas, e que você tenta ajudar elas de todas as maneiras, mas que parece que você não consegue. Sabe por quê? Porque os olhos têm que ser abertos. Depois da ressurreição dele, muitos, depois que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram, eles deram as vidas deles por Jesus. Depois que os olhos de Saulo de Tarso foi aberto no caminho de Damasco, ele, em vez de perseguir, ele passou a ser um perseguido. Entende? Depois que os olhos dele foi aberto, que ele viu a coluna de fogo, ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele tornou-se um crente, um cristão. E aí você observa a mudança que houve na vida de Saulo. Aleluia. Não tem outro jeito, irmão, de produzir mudança sem que os olhos sejam abertos. Aleluia. Então, se nós conhecermos as Escrituras com entendimento, com revelação, como nós costumamos afirmar, quando cada profecia se cumprir, nós saberemos do que se trata. As promessas para nós hoje. Por que o profeta, o irmão Branham, enfatiza tanto? Se os religiosos do dia conhecessem as Escrituras, conhecessem Malaquias 4, 5 e 6, conhecessem Apocalipse 10, versículo 7, se eles tivessem revelação dessa Escritura e soubessem exatamente os sinais que identificariam o cumprimento dessas Escrituras, quando o irmão Branham apareceu e o seu ministério entrou em cena, Aleluia. E o discernimento dos pensamentos, dos corações das pessoas e a revelação que lhe era dada, quando eles viram isso, ele dizendo o nome das pessoas e o endereço delas, É verdade. através de uma visão, contar o que aconteceu com elas e declará-las curadas. Eles não teriam dito que isso era psicologia. É verdade. Eles não teriam dito que isso era uma telepatia mental, que isso era um truque, como eles disseram. Eles teriam dito: Deus visitou o seu povo com um profeta. Amém. Deus visitou o seu povo com um profeta. Amém. Eles teriam largado seus dogmas e credos e teriam corrido para esta luz. Amém. Mas o que aconteceu com aqueles que não puderam enxergar, por não conhecerem as Escrituras nem o seu dia, eles passaram por alto. Amém. Você está entendendo a mensagem, irmão? Se crêssemos na coisa inteira, haveria uma fonte de alegria, diz o profeta, em nossas almas, porque somos ressuscitados com Ele à semelhança da sua ressurreição, agora sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos Efésios, com todos os principados e poderes e trevas sob nossos pés. Tudo sob os nossos pés.
temos um direito com o sangue de Jesus Cristo, nosso sinal, com o qual somos comprados por Deus. Assim Deus pagou nossa redenção por meio de Jesus Cristo. E nós temos o direito de manter esse sinal sobre qualquer coisa que pedirmos e recebê-la. Deus disse assim, isso resolve tudo. Isso, veja, se tão somente pudéssemos crer em todas as Escrituras. Por isso eu digo, não é decente e nem necessário nós ficarmos atados com picuinhas. O sucesso de uma reunião, de um culto, depende só de mim e de você. Se cada membro da igreja pudesse vir ao culto com esse entendimento, eu lhes afirmo, diante de um ofício colocado por Deus, tudo poderia acontecer no nosso meio. Se cada membro da igreja pudesse vir, sem nenhuma dificuldade, realmente crendo. Porque se você se aproximar de um ofício colocado por Deus, crendo que ali está Deus naquele homem, você é abençoado. A mulher do fluxo de sangue disse consigo, se tão somente eu puder tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Muitos tocaram e apertaram ele estava no meio da multidão. Não sentiram, não receberam nada. Mas ela, quando conseguiu tocar, a fé dela fez sair dele virtude, que é força e poder. Ele se virou e disse, quem foi que me tocou? Os discípulos assustaram. Mestre, a multidão te aperta. Como dizes tu quem foi que me tocou? Sim, alguém me tocou, porque senti de mim sair virtude. E então a mulher confessou e disse, eu, Senhor. Vê a aproximação, o resultado da aproximação. E eu lhes afirmo essa tarde, com base nas Escrituras, como ministro de Deus, tendo confiança no chamado de Deus, como Paulo teve no seu ministério, tenho eu no meu. Se a pessoa tiver os olhos abertos e puder ver e crer, tudo é possível que crê. Mas se não puder ver, se não puder crer e ainda tiver dúvidas, então não posso fazer nada por essa pessoa. Chegou a hora de nós manifestarmos os fatos, de nós declararmos toda a verdade, porque não é hora de ficarmos atados, é hora de estarmos livres em Deus. Se aqueles discípulos, parágrafo 21, já estou indo para o encerramento, naquele dia, apenas tivesse examinado as Escrituras, eles teriam encontrado na Escritura que ele prometera ressuscitar novamente, e Deus prometera ressuscitá-lo, e ele o fez. E mais, em sua palavra prometida, estava escrito que ele faria isso para eles. A palavra dizia que ele iria ressuscitar, ele havia prometido isso. Mas ainda assim, eles estavam tristes e derrotados. E tudo mais, eles achavam que haviam perdido tudo o que tinham, e tudo havia falhado. É isto que a incredulidade traz, é isso que a cegueira espiritual traz. Aí as pessoas olham para a igreja e acham que tudo está derrotado, acabado. Aquela mesma igreja que elas olhavam com alegria, agora elas olham com tristeza. Aquele mesmo pastor que elas olhavam com alegria, elas olham com tristeza e com muitas queixas.
E isso vai crescendo dentro delas, que elas não conseguem mais vir naquela igreja. Aí elas correm para outra igreja, achando que isso é a solução. Eu estou falando quando se trata de um ministério verdadeiro, autêntico, limpo, puro. Não vai adiantar trocar de lugar. Quando você está diante de um ministério verdadeiro, puro, 100% bíblico, o remédio é se consertar com Deus. Aleluia! Senão as pessoas viverão nessa mesma condição. Desculpe dizer, irmão, mas é a verdade. Quantos crentes derrotados você encontra hoje? Quantos crentes tristes você encontra hoje? Frustrados. Aí você pergunta, por que eles estão assim? Eles terão muitas razões para colocar. Mas se eles tão somente puder deixar as razões de lado um pouquinho, e olhar para Jesus Cristo, e olhar para a promessa, eles verão que não vale a pena viver de razão. Porque lá no cemitério, tem muita gente enterrada cheia de razão. Tem muita gente que matou e morreu cheio de razão. O marido matou a mulher cheio de razão. A mulher matou o marido cheio de razão. O vizinho matou o vizinho cheio de razão. O cristão não vive de razão, vive de fé. Vive de fé. Experimente deixar a razão. Quando alguém te feriu, você tinha razão. Experimente deixar a razão e abraçar a fé. E aí você vai descobrir o segredo do que eu estou tentando lhe dizer. Porque esse irmão que vos fala essa tarde, já teve que muitas vezes fazer isto. Deixar a razão. Deixar para Deus cuidar. Porque a razão traz muitos estragos, mas a fé traz vida. A fé pode me ajudar, a razão não. A razão só vai massagear meu ego. A razão só vai fazer isto. Mas a fé não. A fé me liberta. A fé me faz ser uma bênção. Então eu digo, se nós tivermos nossos olhos abertos para ver a hora que estamos vivendo e o que Deus tem feito por nós, nós poderemos estar muito mais na frente do que nós estamos. Nós não iríamos perder um culto enrolados pelo diabo. Eu quero dizer, perder um culto mesmo vindo nele. Eu não estou dizendo perder um culto porque não veio. Eu estou dizendo perder um culto mesmo vindo nele. Veio no culto, todos vieram, mas perderam o culto. Como assim, pastor? Porque estavam enrolados em picuinhas, em coisinhas da carne, em defesas pessoais. E o Espírito Santo, que é sensível, não pôde pousar. Entende? A palavra foi pregada, os hinos foram cantados, orações foram feitas, mas todo mundo saiu vazio. Porque nós não conseguimos nos limpar. E para concluir, agora eu prometo, os diáconos, os administradores, os obreiros do ministério do profeta, nas reuniões ministeriais vinham diante dele, e quando eles tinham atritos entre eles, demandas que não tinham sido acertadas, como eles estavam diante de um profeta que Deus permitia enxergar muitas coisas, então o irmão Branco disse para eles lá, para aqueles irmãos que tinham essas questões, né? Irmão fulano, essa questão que você tem contra o irmão ciclano, assim, como que fica isso, irmão? É de cair da cadeira, não é? E você, irmão ciclano, que você tem lá, você falou,
Um homem que Deus mostrava até. O irmão saiu da casa dele, foi na casa do profeta e disse para a esposa: eu vou lá na casa do profeta, o irmão Branco, já volto para levar o menino no barbeiro para cortar o cabelo. E sentou lá e ficou conversando. Eu também ficaria, esqueceria de menino, de tudo, né? Na frente de um profeta. Ele se esqueceu. E o irmão Branco olhou no relógio: irmão fulano, não está na hora de você levar o menino no barbeiro. Não está na hora de você levar o seu filho no barbeiro. Quem te falou isso? Quem te contou? Quem me contou, irmão? Você ainda pergunta quem me contou? Então eu estou dizendo isso para concluir, que depois disso, quando eles entenderam que estavam diante de um profeta, eles não tinham coragem de vir diante dele em uma reunião, sem estar tudo acertado. E agora eu digo, como que nós temos coragem de vir a um culto de ceia, um culto especial, de vigília, seja o que for, um culto normal, seja como for, culto é culto. Como que nós temos coragem de vir e ainda querer alegar que somos isso, que somos aquilo, se não acertamos todas as coisas primeiro? Como que nós temos coragem? Porque nós estamos diante de Elohim, diante da palavra revelada. Como que nós temos coragem? Que o Senhor nos ajude mesmo a sermos mais sinceros, mais verdadeiros, porque se quisermos ser sinceros e verdadeiros com Deus, a quem não vemos, temos que começar sendo com os nossos irmãos que vemos, porque não podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos nem nosso irmão que vemos. Irmão, com Deus é tudo ou nada. Chegou a hora, irmão, de nós vestirmos realmente a camisa do Evangelho. Porque se nós quisermos usufruir dos benefícios dessa mensagem, nós vamos ter que se jogar de vez embaixo dela. Ou então, nada feito, não vamos alcançar os benefícios dela. Vocês entenderam a palavra? Que o Senhor abençoe seu coração e encha sua alma de paz. E lhe dê entendimento. Amém? Porque vos amo, sou levado a pregar desta maneira. Porque vos amo. Porque por não ser eu um enganador, estou dizendo essas verdades para você essa noite. E se algum dia eu não estiver mais aqui, Deus pode me recolher, vocês poderão lembrar dessas coisas que lhes foram ditas, porque elas são a verdade, extraídas dessa Bíblia Sagrada. Coloque-se de pé, vamos orar. Que Deus possa abençoar sua alma, abençoar também a Nair que nos visita hoje, abençoar sua vida, Nair, que Deus possa te ajudar. E toda essa palavra que foi dita, eu digo a você, assegure aquilo que você pôde entender, o que você pôde entender, assegure isso na sua alma, e o que você não pôde entender, deixe quieto. Mas se você puder crer e recebê-lo em sua vida, se você ainda não tem feito isto, isso será bênção para você. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Esse altar está sempre aberto para todo aquele que quiser receber Jesus Cristo, para todo aquele que quiser aceitá-lo, que ainda não tem feito. É só vir, amém? E será orado. Meu Deus e meu Pai, não há nada mais eficaz do que tua palavra, não há nada mais verdadeiro do que a tua palavra. Como tu és real e verdadeiro, e nós estamos diante
de uma mensagem que foi dada e revelada e ungida. E, ó Deus, como isso tem ajudado a mim e a meu irmão também. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. Oxalá que o Espírito Santo possa trazer luz a cada coração que ouvir e poder receber o entendimento e então crescer em Deus, e ser curado, e ser ajudado. Meu Deus, ajuda as pessoas, ajuda, assim como o Senhor abriu os entendimentos dos apóstolos ali no Evangelho de São Lucas para compreender as Escrituras. Possa o Senhor nesta noite abrir os entendimentos de todos nós, para que possamos compreender e agarrar o que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão e irmã no seu caminho, na sua jornada. Não deixa nós ficar atrapalhados com nada, Senhor. Não deixa nós ficar oprimidos com nada. Nos dá a vitória, completa a vitória no amor de Jesus Cristo. Eu oro pedindo isto por todos os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Vá em paz. Creia, somente creia. Tudo é possível ao que crer. Deus abençoe a todos, está encerrado. Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo, amai, serviu com fervor e rei